Muito boa noite. Que a paz de Jesus possa nos envolver. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos no capítulo 18º o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E ali o título 5 deste capítulo é a porta estreita. Então nos propomos a fazer uma reflexão na noite de hoje a respeito desse capítulo, avançando também na temática da porta estreita. É muito conhecida essa passagem, certamente, do Evangelho, que nos concita, nos convida então a caminharmos pela porta estreita. Quando é preciso então unir-nos nas assertivas, nas compreensões, com a figura de um Deus pleno de amor, de justiça, um Deus de bondade, de poder, né? E que ele, então, apresentou à humanidade como um autêntico Pai. Referimos-nos a Jesus, certamente. Quando Jesus, então, alterando as informações e orientações de Moisés, traz um Deus pleno de amor, um Pai de amor. Quando nós olhamos o nosso planeta, o planeta Terra especificamente, que é um mundo de expiações e provas, observamos que grande parte, a maioria dos moradores aqui presentes, sofrem com as vicissitudes da vida. As dificuldades mais variadas, especialmente nas doenças, nas situações então que prejudicam nossa organização física, bem como nós também trazemos transtornos psicológicos e psiquiátricos de grande monta. E quando nós assim observamos o nosso universo planetário, se não compreendemos, de acordo com as orientações seguras de Jesus, que vem até nós através da doutrina espírita, que Deus é pleno de amor, poderíamos até ter dificuldade de compreender o amor de Deus perpassando pela nossa sociedade. Quando nós entendemos, então, que Deus é justo, que a justiça plena do Criador se faz presente na Terra, nós podemos, mais uma vez, observar que nós outros, estando em um mundo de expiações e provas, estamos então nessa escola maravilhosa, renovando os nossos valores, onde nós certamente não os desempenhamos adequadamente. É a lei de causa e efeito que vem até nós, proporcionando a cada um a renovação dos valores íntimos. Porque um planeta de expiação é aquele em que nós renovamos os valores do aprendizado. Não é um local de punição, como alguns erroneamente pensam, porque Deus não pune nenhum de nós, os seus filhos. É um local de aprendizado, de renovação de valores. Por isso que a justiça de Deus, ela é permanente e graça entre todos nós. Quando nós nos reportamos à bondade do Criador e o poder que emana dele, é exatamente para que nós possamos, em qualquer momento da nossa vida, dos transtornos, das dificuldades que nós mesmos criamos para nós outros, além daquelas que fazem parte da natureza, é ver que a bondade de Deus está presente. Quando nós recorremos a Ele, não nos falta o amparo. A assistência sempre virá até nós. Afinal, temos então um Pai amoroso, estabelecendo nos roteiros para os seus filhos, e essa passagem estreita e de difícil acesso que a felicidade, enquanto a porta para a perdição, ela é larga, apresenta-se de forma ampla. Consequentemente, nós temos pontos aí a serem poucos os que saem da vilegiatura terrena vitoriosos. A porta estreita demanda algum sacrifício, algumas dificuldades. A porta larga é aquela exuberante nas sensações e nas emoções, nas facilidades que nós temos, então, em relação aos prazeres e às satisfações da matéria.
Mas como Lannes bem lembrou, para que as nossas almas, os nossos espíritos imortais possam florescer no aprendizado e, consequentemente, na busca da felicidade, é necessário abdicarmos de algumas emoções mundanas, algumas sensações que não nos trazem benefícios na nossa caminhada espiritual. Então Jesus, através de São Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, nós vamos encontrar: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, essa colocação de São Mateus, nas palavras, nos ensinamentos de Jesus, vem ao encontro das nossas perspectivas em dias de hoje. Quando adentramos ao Evangelho e colocamos-nos, então, num patamar de sermos aquele que adentra a uma casa espírita, e, consequentemente, o Espiritismo como terceira revelação, é exatamente os ensinamentos de Jesus florescidos diante da sua realidade inicial, lá nos idos tempos em que começou, vem até nós na sua plenitude, nos oferecendo todo o conhecimento, toda a infraestrutura, digamos assim, teológica, para que nós possamos nos renovar, aprender e caminharmos seguramente por esta estrada que nos leva sempre ao Pai, que é pleno de amor e de bondade. Ainda seguindo, vamos fazer uma lembrança. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por-vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos, virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que foram os últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Vamos buscar fazer essa correlação da porta estreita, da porta larga, com esses que então, de últimos, serão os primeiros. No livro Ceifa de Luz, de Emmanuel com Chico Xavier, ele nos ajuda a entender a metáfora dizendo que é nosso dever, é nossa escola, e que a senda estreita a que se refere Jesus é a felicidade que nos cabe manter limpa e constante no culto das obrigações assumidas diante do bem eterno. E que para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua a bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. No Ceifa de Luz, então, vamos encontrar o Espírito Emmanuel nos chamando a atenção para o nosso dever. Claro que ele fala do dever espiritual, porque somos nós, os espíritos imortais, que estamos, então, em uma vilegiatura terrena desenvolvendo as nossas aptidões, os nossos valores. A matéria, essa não pensa, a matéria é inerte. Nós, os espíritos, é que lhes damos, então, momentaneamente,
a capacidade de movimentação e de vida. Mas as nossas percepções íntimas vêm do nosso espírito imortal. E a esse ser que todos nós o somos, que muitas vezes negligenciamos ou não conseguimos nos perceber como esse espírito imortal. E deixamos-nos passar, muitas vezes, por várias reencarnações, existências corpóreas, vinculados estritamente às coisas da materialidade, buscando ter mais coisas, ter mais amparo, ter mais dinheiro, ter mais comodismo. E não damos a devida atenção para o nosso ser, que é o ser espiritual. É esse que o Lannes lembrou bem, ao retornarmos, só levaremos conosco os valores e as conquistas de nossa alma. Não tem nenhuma propriedade, nada da materialidade que irá conosco. Somente os valores da conquista intelecto-moral. A intelectualidade, sim, vai abrir portas para que a nossa moralidade se efetive na vida. Então, toda a porta estreita que Jesus coloca é aquela em que nós temos que inibir as nossas potências para as coisas do ter, fazendo com que elas caminhem de forma serena, tranquila, sabendo que todas as conquistas da matéria são para nos beneficiar e a nós todos como humanidade, mas que aqui ficarão. Não nos apegarmos estritamente aos bens terrenos e deixarmos de valorar o nosso espírito imortal. Quando nós, então, buscamos no Ceifa de Luz o nosso dever é nossa escola, é aqui na Terra. Nessa escola, o nosso dever é aprimorar os valores da alma. E, normalmente, quando nós partimos para o campo das dificuldades que estreitam as nossas ações, é a imposição, no bom sentido, da lei divina, de lei de causa e efeito, nos permitindo a recomposição, a reparação das nossas dificuldades. Então, a fidelidade que nós temos que desenvolver é mantermos, então, constante o culto das nossas obrigações assumidas. Com poucos de nós, consegue perceber-se no campo da vida a que estamos tendo a oportunidade hoje e nesse momento, que estando no estado de espírito livre, antes do processo reencarnatório, de vinda para esta vida física, nós traçamos as nossas tarefas aqui na Terra. Nós mesmos, algumas vezes, pedimos que a porta se estreite para que a porta larga das seduções não nos leve a sucumbirmos, a recairmos uma vez mais. Nós participamos efetivamente como espíritos de todas as atividades que serão desenvolvidas aqui quando reencarnados. Esquecemos-nos e partimos novamente, uma vez mais, para a ociosidade, para as questões, então, que a materialidade nos envolve. Então, a porta estreita, pois que larga é a da perdição, é aquela que nos remete às paixões. As paixões nos traz o Evangelho, através de Allan Kardec, na codificação, que as paixões são ótimas, são muito boas, desde que elas são bem dirigidas, são bem controladas por nós outros. Mas se elas se tornam um corcel indomável, certamente nos leva a tudo aquilo que nós podemos, com muita facilidade, visualizar no meio terreno em dias de hoje. As questões da sensualidade estão totalmente desvinculadas daquele processo harmonioso, não de forma total, mas grandemente desarmoniada do processo ideal, que é exatamente a conduta de nós termos as condições sexuais de forma organizada, ordeira, que nos faça bem. As questões das drogas da nossa sociedade, parece-me algumas vezes que o errado é aquele que não usa algum tipo de droga. Parece que o certo é aqueles que bebem, que fumam, que usam a maconha, cocaína, entre outras drogas.
E o planeta parece que passou a ser esse que estertora exatamente dentro do campo das viciações. E aqueles que assim compreendem vão dizer que são doentes. E de fato o somos. Todos aqueles que estamos vinculados a qualquer tipo de drogadição. Então as paixões desenfreadas nos levam a certamente não desenvolvermos as nossas tarefas da forma que nós nos comprometemos a realizar no mundo espiritual. Outro aspecto das dificuldades da porta estreita são encontradas no cumprimento dos nossos próprios deveres, que o homem somente consegue mediante algum sacrifício de seus vícios e paixões negativas. Quão difícil é nós deixarmos de algum prazer, mesmo que algumas vezes fútil, para que nós nos dediquemos a uma tarefa renovadora dos nossos valores íntimos. Vamos fazer uma lembrança, mais uma vez. Os 2 mandamentos que Jesus nos deixou e que é de conhecimento de toda a humanidade, quanto mais de nós, certamente o é também. Amar a Deus sobre todas as coisas, esse Deus de amor, de bondade, esse Deus de justiça, compreendendo aquilo que Ele representa nas nossas vidas, mas Jesus ainda nos disse, deixo-vos o segundo, que está totalmente, ou pelo menos quase totalmente, esquecido ou desvirtuado em nossa sociedade terrena. Amar o próximo como a si mesmo. Quão difícil ainda é nós mesmos termos esse olhar amoroso e fraterno para com o nosso semelhante mais próximo. Quanto mais ainda alargando esse horizonte para a esfera social, para a esfera internacional das nações, ainda combatemo-nos em guerras, em violências, em brutalidades de diversas montas. Então, amar o próximo ainda está distante desse comportamento que nos leva certamente à felicidade. Então, sacrifício para nós nos colocarmos neste campo, de doarmos-nos um pouco mais em prol de nós mesmos, quando nós nos abstemos das viciações mais vulgares que aí estão e colocamos-nos em patamar produtivo, oferecendo algum amparo, algum apoio ao nosso semelhante. Estreita, então, é a porta da salvação, diz o Evangelho, e para transpô-la é exigido grandes esforços do homem sobre si mesmo, para vencer suas más tendências, coisas que poucos se propõem a fazer. Joana de Ângeles, espírito que escreveu diversas obras, quase 100 unidades de obras através de Divaldo Pereira Franco, além dessas todas, ela inseriu nesse contexto 15 obras da psicologia profunda, em que ela trata ali de forma muito adequada para todos nós da reforma íntima. Porque a doutrina espírita vem exatamente nos propor uma avaliação, um inventário de nós mesmos ao longo da nossa caminhada. Seja diariamente, semanalmente, seja anualmente, da forma que for. Olhando-nos no espelho da vida para observarmos se as nossas almas estão realmente desenvolvendo valores que nos levam à melhoria espiritual, ou seja, à busca da concretude que ele nos coloca, que é o campo da felicidade do espírito. A felicidade que transcende a matéria, porque na matéria nós podemos ter momentos felizes, adequados à distração, à satisfação, aos momentos lúdicos, familiares, ou em amigos, ou nós mesmos, mas a felicidade transcende a matéria e, consequentemente, é aquela que o espírito tem pelo cumprimento dos seus deveres, especialmente no segundo mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Então, os grandes esforços que são colocados pelo Evangelho, que nos leva a essa salvação no sentido da melhoria dos nossos valores morais, que são as virtudes que nós vamos desenvolvendo, quando nós caminhamos nesse sentido, melhorando a paciência, a resignação, melhorando os valores íntimos de cada um de nós, no respeito para com o outro, nas decisões corretas, reais da vida. Então, a porta estreita, que é essa porta da salvação,
não é estreita para toda a humanidade, apenas é para uma parcela, situada em um mundo de expiações e provas. Tem muitos espíritos entre nós, missionários, aqueles que vêm, como eu já lembrei, traçando o seu campo de trabalho sem necessidade de provações ou de expiações. Vem para nos trazer reflexões de profundidade, como tantos outros profetas que conosco já conviveram no passado, convivem no presente, anonimamente, muitas vezes. Então, essa caminhada que nós vamos desenvolvendo na humanidade, essa parcela de nós outros em sofrimento, é que precisamos olhar, então, no nosso íntimo para mudanças desse campo vibracional de cada um de nós. A predominância do mal na Terra, pois é um mundo de expiações e provas, voltamos a frisar, esse estado é relativo e transitório. Nós já viemos do mundo primitivo, e se nós avaliarmos de forma muito apropriada o nosso universo terreno, nós temos aqui mundo primitivo, mundo de expiações e provas, e nós já temos espíritos que não precisam mais morar no nosso mundo, consequentemente, têm condições de morar no mundo em condições melhor do que o nosso no campo da harmonia espiritual. Então nós temos essa mudança que vai se efetivando vagarosa e gradativamente que nós podemos perceber. Mas ele é, na sua grande maioria, de expiações e provas, razão pela qual as dores e os sofrimentos prevalecem no nosso universo. Toda aprovação, todo momento em que nós, então, estamos fazendo um processo expiatório, estamos provando valores. Quando nós nos definimos pela mudança, estamos valorando aquele ponto em específico para que nós nos renovemos no futuro. Então, a predominância do mal na Terra ainda é uma necessidade para a nossa evolução. Esse hospital maravilhoso que nos acolhe e, ao mesmo tempo, é um hospital também no campo da escola, é uma escolaridade, porque é um hospital para abrandar as nossas dores, a recomposição das nossas falhas, mas especialmente é uma escola para a nossa evolução. Feliz daquele que vem e aproveita os seus momentos para, então, desenvolver as suas competências nos momentos de aflição e dificuldade e transpor essa porta estreita para momentos mais felizes no futuro. Então, atender aos deveres nossos é tarefa árdua algumas vezes, né? Pois elas se contrapõem aos hábitos do homem velho que nós trazemos em nós, necessitando de retificar suas concepções e de adequar também a harmonia das leis cósmicas, que faz parte da vida. A nossa história, a história terrena, é uma história de muitas lutas, de muitas dificuldades. Estamos desenvolvendo as nossas competências num processo, então, forte no nosso instinto de conservação, de preponderância, de sensualidade, chegamos ao campo da intelectualidade. E nesse campo, então, vamos nos desenvolvendo, mas ainda errando muito, para chegarmos hoje no campo consciencial. Hoje nós somos portadores de um estado de consciência, onde nós podemos, através dessa nossa consciência, definir as nossas ações, reprimir um instinto selvagem, aquele que nos leva então ao erro e à falha, bem como, através das nossas competências intelectuais, nesse estado consciencial, limitar as minhas ações que possam ser negativas à minha própria evolução. Então, adequar a essa harmonia da lei natural do Criador. Nós entendemos, então, que com a codificação, que os mundos de provas e expiações se caracterizam pela imensa maioria de seus habitantes ser formada de espíritos com importantes conquistas intelectuais, mas de moralidade vacilante, pífia, bem fraca, revelada pela presença, então, de enormes vícios e paixões negativas. Aqueles que têm conhecimento, certamente, já puderam observar nos estudos espírita que o nosso mundo já teve, então, entre nós, e ainda os tem certamente, espíritos que vieram de outros mundos
e nos auxiliaram especialmente na evolução da intelectualidade. Mas como esses espíritos não eram ainda desenvolvidos na moralidade, ocasionaram enormes distúrbios de mortes, de guerras, de violências, de brutalidade de diversas ordens. Hoje, porém, nós temos Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos trazendo algumas obras, especialmente Transição Planetária, em que ele nos mostra que essa nossa deficiência na questão moral vem sendo cooperada, auxiliada por espíritos que vêm da estrela de Alcione, né? Da Pleiade de Touros, que são espíritos mais organizados do que nós nas questões morais. Estão reencarnando entre nós aos milhares, se não a milhões, porque nós temos um planeta de 8 bilhões, né? Então milhões de seres entre nós. Consequentemente, os valores morais, nós poderemos perceber ao longo da nossa história que eles irão criando laços fortes da nossa sociedade, porque temos dificuldade de entender as corrupções, né, os desvarios de toda a ordem que existe na nossa sociedade, mas somos nós outros os espíritos, então, que estamos caminhando do mundo primitivo ainda, dessas perspectivas, muito mais nas sensações e nas emoções, do que nesse campo, então, de uma percepção maior, né, já dessa percepção nossa de espíritos, então, já com compreensão e entendimento dessa nossa necessidade de mudança. Então, essa moralidade vacilante em nós é quando nós não deixamos que pontos especiais se efetivem em nós. Deixamos, muitas vezes, que a sociedade, fazendo errado, nós acompanhemos o erro dos mesmos. Nós temos a necessidade de nos colocarmos frente às questões viciosas, às questões das paixões mundanas, como aquele que se auto-nivela aos outros. Não, temos que nos abstrair, mudar a nossa compreensão, pois certamente já temos capacidade intelectual e esse desenvolvimento que nos permite. Então as paixões, elas podem levar a grandes realizações. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho, eu sou apaixonado pela minha esposa, são paixões boas, que são paixões mesmo, que nos levam a efetivar aquela ação benigna, boa, mas não as paixões que nos levam, por exemplo, às ações negativas que o homem não governa, aquelas, então, que vão tornando-se doenças seríssimas do campo psicológico, e é governado por ela. Deixo-me, então, levar por elas, e vão causar prejuízo a nós e ao nosso semelhante, né? Então, veja, nós temos a oportunidade de termos agora em novembro o 29º aniversário do DESAN, né? O DESAN é um departamento de socorro aos alcoólicos que essa casa implantou há 29 anos atrás, e que nós temos a grata satisfação de estar na coordenação ainda hoje, né? Consequentemente, lá, hoje, nós trabalhamos todos os tipos de viciações, de drogadições, e não chamamos de vício necessariamente, mas chamamos de doentes, né? Doentes, todos somos doentes quando nós assim nos colocamos. E nós temos observado que nessas quase 1.500 reuniões que temos feito, como o exercício da vontade é titubeante. Eu não consigo. Eu não aguento, né? É mais ou menos, talvez, colocações nossas, se não nessa diretriz, em outras, né, que nós temos aí no nosso dia a dia. O exercício da vontade é preponderante para que eu me mantenha ausente das paixões que me levam, então, a perder a oportunidade valiosa no crescimento espiritual. Para ilustrar aí o capítulo que nós estamos falando, nós temos o capítulo 17 e 38, a virtude, né? A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Exatamente estou trazendo esse diferencial
das paixões mundanas dos nossos irmãos, do nosso dia a dia, muito ligado às questões aí mundanas da vida, e nos colocarmos nesse patamar de uma análise das virtudes, do homem virtuoso, porque nós podemos ser esse homem virtuoso, sim, um homem bom. Mas o que é estar, né, nessa condição de homem bom? Será que há apenas alguns pontos e outros eu vou levando, porque certamente Deus não vai me perdoar ou não vai ver? Não, nós precisamos ter consciência de que todas as ações negativas ou positivas que nós efetuamos, elas são registradas para o nosso benefício, para as nossas necessidades de recomposição. Infelizmente, quase sempre, nesses homens virtuosos, que podemos ser nós outros, acompanham pequenas enfermidades que as desordam, né? E que atenuam muitas vezes esses diferenciais que nós temos. Então, pensar na sobriedade, na modéstia, faz parte de nós nos autoanalisarmos, nos autocolocarmos no campo de mudanças reflexivas, né? A doutrina espírita traz um campo de observação e de conhecimento de profundidade para nós outros, que vem nos mostrar a reencarnação. E, consequentemente, nos mostra a anterioridade das nossas vidas, da alma, a pluralidade dos mundos habitados, né? E o horizonte vai, então, se alargando, porque faz-se luz sobre muitos pontos da nossa fé. Se eu já sei hoje que sou um espírito imortal e que tive vidas anteriores, tenho as de hoje e terei as de amanhã, mas eu sou um ser único, o meu ponto é único, né? Eu não tenho diversas personalidades fisicamente falando, eu sou um ser único espiritualmente falando. Quando eu deixo o corpo físico, eu volto à minha naturalidade, à minha essência primeira, sempre. Consequentemente, a reencarnação nos mostra que as dificuldades de hoje, as vicissitudes, as mazelas, as dores, têm exatamente pontos convergentes com as ações do ontem. Portanto, no amanhã, teremos pontos de relação com as nossas ações de hoje. Se eu me esforço, então, saindo do patamar da inércia, da falta de execução dos valores que me são próprios, para uma dinâmica mais acentuada, no próximo encontro com a materialidade, após este de hoje, certamente terei mais facilidades. Terei outros pontos a avançar, a desenvolver em minha alma. Então, se nós hoje colocamos que a Terra é um grande hospital, é porque nós erramos muito no ontem. Consequentemente, em dias de hoje, precisamos renovar esses pontos para a nossa melhoria. Os deveres, então, que a vida nos impõe, representam um programa de aprendizado e sublimação, traçado, então, antes do nosso processo reencarnatório, os quais o Espírito se comprometeu a cumprir. As imposições para a vida na Terra são muito poucas. Normalmente, nós temos o livre-arbítrio. É Deus que nos colocou o livre-arbítrio, Ele é nos dado. Então nós, a partir do momento que temos consciência de nós mesmos, vamos, em conjunto com os espíritos amorosos que nos guiam, traçar o nosso planejamento de vida terrena. Tudo aquilo que temos ou que não temos, nós traçamos. Aquilo que é da materialidade nós podemos conquistar, bem como da intelectualidade. E mais ainda os valores da alma. Cada um de nós pode, através das ações cotidianas, desenvolver os valores que ficam, então, anexados ao nosso campo espiritual. Então, a estreiteza da porta se traduz pelo processo de evolução. É evoluir, é estreitar para eu desenvolver valores da evolução, na qual, então, o ser imortal, que somos todos nós os espíritos, somos convidados a transpor essas limitações, essas barreiras, figuradamente aqui como porta, né? Então, veja, a máxima que o Espiritismo nos traz, a bandeira do Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. Olha que profundidade, pois Allan Kardec vai tratar dessa temática nas obras básicas, nos mostrando exatamente que a caridade bem compreendida e bem realizada
no capítulo 14, 15 especialmente, nós temos ali propostas de valoração deste processo de caridade, que é aquilo que Jesus coloca no segundo mandamento: amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos é desejar a ele o mesmo que nós temos. Então, fora da caridade, é exatamente um campo que nós podemos visualizar dessa forma. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque quão poucos são de fato caridosos? Quão pouco realmente exercitam a sua ação de estar presente na ajuda ao semelhante? Fazendo mais uma vez a lembrança que com a irmã Rosária, que ela nos dá exatamente a compreensão que nós podemos fazer a caridade de 3 formas: dando alguma coisa, materialmente falando, pelo pensamento e pela fala, não é? Podemos falar harmoniosamente ao nosso semelhante, podemos pensar, né, o bem-estar do nosso semelhante, e podemos dar alguma coisa quando ela nos é possível. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte proposta ali que os Espíritos nos trouxeram: que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. O que lhe falta é a vontade. Então, meus amigos e irmãos, tenhamos vontade nas boas realizações, nas boas ações, nas boas tarefas. Vontade. A vontade é aquela que nós não podemos ser superados por ninguém, pois ela é íntima, é de foro íntimo, né? E compreendendo essa pré-existência da alma e a pluralidade dos mundos e assim por diante, nós podemos exercitar essa vontade nessa definição de melhorias, tornando o presente, o passado, o presente e o futuro solidários. É o que eu acabei de dizer. Nós não somos hoje um ser e amanhã outro, fomos outro ontem. Somos solidários. As ações de ontem refletem no hoje e as ações de hoje refletirão na minha vida de amanhã. Então, essa crise atual da humanidade, essas dificuldades tantas que nós sofremos, elas podem ser abrandadas quando nós mudamos o nosso comportamento, né? A doma das nossas necessidades que são difíceis, né? Queria trazer uma lembrança aqui de um espírito muito conhecido, talvez, de todos nós, Joana de Cusa. Joana de Cusa nós conhecemos hoje como o espírito Joana de Ângeles. Aqui na Livraria da MEM tem obras ali de Joana de Ângeles, esse espírito que foi Joana de Cusa na época de Jesus, que era a esposa do senhor Cusa, né? Em A Boa Nova, o livro Humberto de Campos, ele relata que Joana de Cusa, no final da vida, ela se encontrava juntamente com seu filho amarrado a um poste de martírio por ser cristã e não renegar sua fé, ela foi condenada, então, a ser queimada viva. Aquela época, então, que iluminava, né, aquela avenida que levava ao Palácio Real, com corpos, né, embebidos em óleo, e eram queimados ali para regalo daqueles romanos, daquelas pessoas da época. Então, ela, ao ser queimada, um daqueles tribunos, daqueles soldados da época, pergunta para ela, indagou se o Cristo só lhe havia ensinado a morrer. Veja a gana, essa vontade, essa disposição íntima desse espírito naquela época já, há 2000 anos passado. Então ele jocosamente pergunta, o seu Cristo só lhe ensinou a morrer? E ela buscou dentro da sua intimidade, do seu âmago, né, por entre as dores ali do martírio, de quem estava sendo queimada com seu filho, e responde a ela, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Veja o extremado sacrifício de que alguns espíritos fazem nessa ação da porta estreita. Nós, hoje, não temos necessidades tão difíceis assim. É muito mais fácil, pois todos esses cristãos e esses amorosos companheiros de jornada já descortinaram tantos horizontes e nos permite hoje muito conhecimento e oportunidade de estar contribuindo com o nosso próprio bem-estar e, consequentemente, com o bem-estar do nosso mundo, do nosso universo terreno. Então ela já era um espírito bom à época, certamente. Já havia domado todas as suas paixões negativas.
Então ela não podia mais blasfemar contra Deus, contra a vida, né, reclamando e assim por diante. Ela já havia transposto a linha da porta estreita. Consequentemente, essa porta estreita pode ser encontrada na existência terrena que nós estamos vivenciando, como também no movimento que o Espírito faz e abarca nessa transição toda. Não deixemos passar essa oportunidade maravilhosa. Não fiquemos presos às fantasias, aos caprichos. A vida passa tão rápido, né? Eu não queria falar de mim, mas hoje já com os cabelos brancos, a gente olha e fala, nossa, né? Mas já passou tudo isso. E a gente faz uma avaliação, o que é de fato que eu fiz, o que é que eu produzi, será que estou no caminho certo? Todos nós somos assim, porque ao retornarmos ao mundo espiritual, nós, num flash, vamos rever toda a nossa existência neste momento para nós avaliarmos o que de bom nós fizemos, o que nós poderíamos ter feito e não fizemos, e o mal que eventualmente fizemos. E aí, ao adentrar ao campo espiritual, renova-se a nossa visão do compromisso que nós assumimos antes da reencarnação. Todas as tarefas que nós dissemos que íamos desenvolver, do que íamos fazer, que íamos melhorar, e possivelmente não conseguimos, porque faltou-nos essa vontade, porque orientação segura através dos conhecimentos, eles não nos faltam. Então essa vontade firme deve prevalecer na nossa vida, e ela deve constituir um roteiro para a nossa libertação. A porta estreita, ela só é estreita quando nós reclamamos, quando nós não aceitamos, mas quando nós conjugamos valores com a bondade de Deus, com esse campo vibracional harmonioso que vem até nós, nós ultrapassamos com serenidade, agradecendo a Deus, inclusive, a oportunidade que nos dá de nós nos melhorarmos, exercitando essa nossa vontade. Eu citei esse exemplo de Joana de Cusa, nesse campo, então, que ela vai morrer no poste, queimada, num sacrifício de uma porta estreita, bem difícil mesmo. Mas eu trouxe aqui uma mensagem que eu quero partilhar com todos, nesse livro Lindos Casos de Chico Xavier. Aqui tem centenas de casos em que Chico Xavier vivenciou na sua vida, e Ramiro Gama, então, escreveu e nos trouxe para nós percebermos que nada é fácil, tudo é difícil, e nós precisamos das dificuldades para melhorar as nossas sensibilidades, o nosso comportamento íntimo. Eu vou ler para vocês, é o item 164, intitulado assim, A Barata na Sopa. Alguém pode conhecer. Dona Josefina era uma senhora cega, muito estimada nos arredores de Pedro Leopoldo, e tinha uma verdadeira adoração pelo Chico. Seu desejo maior era o de que seu conterrâneo um dia jantasse com ela. Tanto pediu que o filho de Dona Maria João de Deus a atendeu. Foi marcado o dia e o Chico compareceu. A mesa estava posta. Numa ponta sentou-se o convidado de honra e na outra sua admiradora, e nos lados duas amigas conhecidas de ambos. Por ser pobre, Dona Josefina apenas fez uma sopa substanciosa. No prato fundo, diante de cada convidado, achava-se a sopa contendo ingredientes apetitosos. O médium, emocionado com o tratamento afetuoso, devagar, dando atenção à palavra da dona da casa, foi tomando a sopa, quando de repente dá com uma barata preta no meio do prato. Afasta para o lado, no momento em que a dona Josefina lhe pergunta: Então, Chico, está gostando da minha sopa? Olha que a fiz com cuidado e carinho em sua homenagem. Está ótima, minha irmã. Sou-lhe muito grato pela sua bondade. Não mereço tanto, respondeu-lhe o médium, e para que ninguém observasse seu achado, foi conversando e tomando a sopa. Dona Josefina ria de contente.
O humilde homenageado sentia-se contrafeito, mas diante da alegria da irmã querida, que se sentia tão honrada com sua presença, esqueceu-se da barata e começou a conversar animadamente, contar casos e a comer. No fim, quando todos acabaram, olhou para o prato, estava vazio. Havia tomado a sopa e a barata também. Mas concorrera para a alegria do coração de uma velha e sincera admiradora. Valeu o sacrifício. Não sei se nós conseguiríamos esse sacrifício, mas veja, o médium mineiro conseguiu esse intento para alegrar uma irmã. E finalizando a nossa fala, são sacrifícios mais fáceis do que Joana de Cusa morrendo, né, queimada no poste, né? Do livro Parnaso de Além Túmulo, também de Chico Xavier, com diversos espíritos, nós temos ali uma poesia de Cruz de Souza, é um poeta já falecido catarinense, chamado Renúncia. É renunciar, gente. É renunciar para nós avançarmos, né? Diz o poeta Cruz de Souza, renuncia a ti mesmo, renuncia à mundana e efêmera vaidade, que em ti sintas a dulce da piedade que as desgraças alheias alivia. Do homem, esquece a lúrida maldade, prosseguindo na estrada luz e dia, e denodamente engendra e cria teu próprio mundo de felicidade. Parte o teu coração em 1000 fragmentos, ofertando-os ao mundo que te odeia, com a bondade mais pródiga e mais pura. Não ouvides, em meio dos tormentos, renunciar em bem da dor alheia é ter no além castelos de ventura. Muito boa noite, obrigado pela atenção, muita paz a todos.